Eu tenho uma outra informação aqui, porque hoje eu fiquei sabendo que um grande hospital aqui de São Paulo não está recebendo os casos graves. Eles estão mandando os casos graves para casa, as pessoas que estão em estado grave estão mandando para casa e só estão dando entrada os casos muito graves. Eu creio que seja a realidade de outros hospitais aqui em São Paulo também, né, professor? Isso mostra que a pandemia está chegando num momento totalmente fora de controle, né? Era isso que nós temíamos desde do ano passado, que nós estávamos batendo na importância das medidas não farmacológicas, distanciamento físico, uso de máscara e de vacinas. Você vê que a solução é vacina. Enquanto nós não tivermos vacinas, nós, infelizmente, vamos ter que lidar com essa situação de muitas pessoas infectadas por causa dessa nova mutação. Essas variantes, elas estão fazendo com que o maior número de pessoas seja infectadas dia a dia. Os jovens estão sendo infectados, as crianças estão sendo infectadas. Algumas pessoas da faixa etária maior, os mais idosos, estão sendo vacinados, eles estão mais protegidos, eles estão ficando em casa. E aquelas pessoas que correm riscos, que estão aglomerando, é que agora estão procurando os hospitais. Esse quadro aí, ele vem sendo, né, pintado, né, e nós estamos alertando isso desde o ano passado. Infelizmente, enquanto nós não tivermos uma campanha de vacinação em massa, eu lamento dizer, a situação ela não tende a melhorar, né? Porque só as experiências de lockdown, elas também não funcionam por si só, elas precisam de todo um conjunto de medidas que sejam adotadas ao mesmo tempo com orientação para a população, para que a população possa seguir adequadamente. As pessoas não estão respeitando isso, o fato é esse, né? A questão, Aldrin, é que assim, as pessoas não respeitam porque também não tem modelo. Nós precisamos de uma campanha nacional de conscientização e para a importância, sabe? Importa, já são quase 300 mil mortos, gente. Você vê a situação caótica que nós estamos chegando nesse país. Não é mais momento, sabe, para a gente continuar falando de terapias que não funcionam. Nós temos que abordar a ciência, os aspectos que podem realmente nos tirar dessa pandemia. Não adianta nós continuarmos com narrativas que não são eficazes, que não são efetivas. Agora, a população, ela precisa de orientação, ela não sabe a quem seguir. Outra notícia que chegou agora, né, gente? A gente estava começando o programa, na nossa reuniãozinha de antes do programa, acabou de sair. O falecimento, o triste falecimento do Major Olímpio, o senador Major Olímpio do PSL. Com 58 anos de idade, ele ia dar uma entrevista pra gente, acreditem se quiser. Morte cerebral. Morte cerebral que, por lei, precisa de 12 horas para ser confirmada, né? Como óbito mesmo, mas já estão dando aqui, o UOL já deu, Folha de São Paulo também, que é só uma formalidade, mas já estão dando como morte mesmo, viu, Tonholi? Infelizmente, lamentável. E pelo Covid, né? Ele estava entubado, saiu da intubação, piorou, enfim. E aí não teve jeito. A gente já estava acompanhando essa informação aí já há algum tempo. Enfim, mas lógico que a gente não falou nada esperando que ele melhorasse. 58 anos, jovem. Lamentavelmente, mais uma vítima aí que entra nas estatísticas da Covid-19. Uma triste notícia, lamentável. Fica aí o nosso respeito aí à família e aos amigos do senador Major Olímpio. Professor Luiz Carlos Dias, você estava falando aí sobre a necessidade de uma conscientização, de uma ampla campanha nacional de unificação, né, das pessoas em torno de uma mesma ideia, da necessidade de se usar máscara, da necessidade de se evitar aglomeração, de se ficar em casa sempre que possível ou o máximo possível. Enquanto não houver isso, professor, o ritmo de contaminação, dessa vez, ele está surpreendendo a todos os especialistas pela velocidade e pelo volume com que as pessoas estão aparecendo nos hospitais doentes, não é isso, professor? Esse número de pessoas que está aparecendo agora, ele reflete um momento de 15, 20 dias atrás. As pessoas foram infectadas em torno de 15 dias atrás. Muitas aglomerações pelo país inteiro e o resultado é esse. Eu acredito que essas medidas, né, de ter hospitais de campanha, elas são medidas que elas ajudam a combater e a diminuir talvez o número de mortes, mas nós precisamos combater o vírus, nós precisamos combater o espalhamento do vírus, a disseminação do vírus. Então nós temos que conscientizar a população brasileira, particularmente aquela parcela da população que está aglomerando sem necessidade. Eu não estou falando daqueles que estão pegando ônibus lotados, metrôs lotados, porque esse é outro problema.
estou falando daqueles que estão aglomerando sem necessidade, que o vírus ele está se transmitindo agora mais facilmente, ele está infectando o nosso organismo, ele adquiriu mutações que o tornaram, através desse processo de evolução natural, mais infeccioso. Então, ele entra mais facilmente no organismo das pessoas, né? Sejam jovens, sejam mais idosos, inclusive crianças. E esse vírus, ele não está no ar, ele está sendo carregado pelos espalhadores, que são as pessoas que estão se movimentando sem cuidado, sem uso de máscara, sem distanciamento físico, sem os hábitos de higiene pelas cidades. Então, é fundamental que, enquanto nós não tivermos campanha de vacinação em massa, vacinas para aplicar em 70% ou 80% da população brasileira, que algumas medidas mais restritivas sejam tomadas, mas a conscientização, né, de parcela da população ela tem que ocorrer. Mas isso tem que vir, né, de cima para baixo, porque tem que ser uma campanha nacional, né? Não é uma campanha de alguns cientistas, alguns jornalistas, né, alguns programas de televisão fazendo, não adianta, porque a sociedade está polarizada. Nós precisamos de um pacto nacional, de um pacto nacional de todos, de todas, para que a gente possa começar a sair dessa pandemia. Gente, olha a situação que nós estamos chegando, né? Número de mortes, você acabou de citar a lamentável morte do senador, né? Mas nós estamos atingindo a marca de 300 mil mortes, gente, e a situação ela só vem piorando. Então, nós precisamos realmente de um pacto, de uma união nacional, de todas e todos, né, independente de partido político, independente de ideologia política, para que a gente possa sair dessa pandemia, ou a situação vai piorar, porque o vírus ele está infectando. Antes, o vírus infectava uma pessoa, infectava outra. Agora, infecta duas pessoas, duas infectam quatro infectam oito infectam 16, 32. Então, isso é uma progressão que daqui a pouco vai virar uma progressão quase geométrica, entende? E aí não vai haver hospital, não vai haver sistema de saúde público que vai dar conta, não adianta colocar o hospital de campanha, né? Nós vamos ajudar a reduzir, a salvar algumas vidas, mas não é isso que vai nos tirar da pandemia, infelizmente. Queria saber, professor, se esses imunizantes da AstraZeneca, que a gente viu aí que houve alguns casos aí de relatos de trombose lá na Europa. Na Europa. Se você tem uma informação a esse respeito e se você acha que a vacinação com esses imunizantes da AstraZeneca deveria ser suspensa aqui no Brasil também. Não, de jeito nenhum. Imagina, eu sou totalmente favorável a todas as vacinas, inclusive a da AstraZeneca, né, que é a Covishield, né? Aqui no Brasil ela veio da Índia, do Instituto Serum, da Índia. O Instituto Serum da Índia, que é o instituto que produz todas as vacinas praticamente lá na Índia. Então, realmente, Paulo, alguns países europeus deixaram momentaneamente, alguns dias atrás, de usar o imunizante, porque eles analisaram casos suspeitos de trombose, né, e formação de coágulos. E isso pode levar à morte, pode levar, por exemplo, à morte por embolia pulmonar, né, que ocorre um aumento de sangramento. Mas não houve, por exemplo, até agora, nenhum país conseguiu provar que há uma relação causal, por exemplo, entre a formação de coágulos e a aplicação das vacinas. Inclusive, as agências reguladoras europeias, né, e lá no Reino Unido, elas fizeram, juntamente com a AstraZeneca, uma pesquisa muito ampla, e eles verificaram, por exemplo, que foram 15 casos de trombose e 22 eventos de embolia pulmonar, mas em 17 milhões de pessoas vacinadas, né? E eles observaram, inclusive, que o registro de trombose nas pessoas vacinadas é menor do que o esperado para a população no geral, porque o número de casos de trombose normalmente é maior. Então, o número tem sido, inclusive, abaixo da média esperada para a população geral, que lá na União Europeia, segundo o que eu li, segundo o que está relatado, é de 1 a 2 casos por cada 1.000 habitantes. E se o imunizante fosse a causa disso, a lógica é que houvesse, então, um número maior de pessoas com esse problema. Eles já haviam estudado, olha só, tem um dado aí que as pessoas não estão colocando, né? O número de casos, inclusive, quando eles fizeram o estudo de fase 3, eles estudaram com 60 mil pessoas. Eles estudaram nos Estados Unidos, no Quênia, no Chile, na África do Sul, aqui no Brasil, no Reino Unido, né? No Japão, e eles observaram a incidência desses eventos maior no grupo que tomou o placebo do que no grupo que tomou a candidata vacinal. Então, é esperado, por exemplo, que numa população, principalmente com uma faixa etária maior, tenha mais eventos mesmo de trombose. Então, o que eles observaram é que era uma medida preventiva que é importante fazer. É importante. Isso aí aconteceu, por exemplo, quando aquelas pessoas que tiveram anafilaxia com a vacina da Pfizer, né, você vê que a vacinação foi suspensa. Então, isso aí vai acontecer nessa fase que a gente chama de farmacovigilância, né? Mas não há comprovação nenhuma de que a vacina tenha aumentado a incidência de coágulos, né?
E como nenhum país provou até o momento, né, que há uma relação de causa e efeito, a Organização Mundial da Saúde, as agências europeias, por exemplo, recomendam que continue a vacinação, porque a vacinação, por exemplo, traz mais benefícios do que prejuízos, né? Só para complementar a sua pergunta, né, se a gente deveria parar no Brasil, não teve nenhum caso relatado de trombose aqui no Brasil entre os vacinados, pelo menos até a última vez que eu chequei o site aí da Anvisa, tá? Inclusive, a própria Anvisa concluiu que os dados não apontam nenhuma alteração, né, naquele equilíbrio benefício-risco, e continua recomendando, por exemplo, a continuidade da vacinação para a população brasileira. Eu recebi um vídeo por WhatsApp essa semana de uma entrevista que me deixou abismado. Eu fiquei assustado. Eu não entendi o que eu vi ali. Eu revi, inclusive. Acharam um médico aí dando uma entrevista num famoso programa, um médico que se diz infectologista, e ele dizendo que era mais fácil você pegar Covid estando isolado em casa do que num restaurante. O que o senhor acha disso, professor Luiz Carlos Dias? Olha, eu não sei exatamente em que contexto ele falou isso, mas... Ele estava dando uma entrevista num programa muito conhecido, e ele disse, com todas as letras, é mais fácil alguém se contaminar ficando isolado em casa do que indo a um restaurante, defendendo aí, atacando aí o lockdown e as medidas de isolamento. Então, eu considero uma fala irresponsável, que mostra, assim, o pior do negacionismo, né? Negando o conhecimento científico, e pregando a pseudociência, né? O vírus, uma coisa que as pessoas têm que ter noção é que, assim, o vírus, ele não sobe até o 8º andar sozinho, ele não pega um elevador. Para ele chegar em algum lugar, ele precisa ser levado. Nós sabemos que o vírus, ele é um vírus respiratório, e a transmissão, Aldrin, ela se dá por meio de gotículas. Quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse. E essa gotícula, ela viaja alguns metros e ela atinge as pessoas que estão próximas, né, da gente, numa distância de 1 metro, mais ou menos. Se nós não estivermos com a máscara, que representa uma barreira física, essas gotículas que carregam o vírus são gotículas com saliva, né, que carregam o vírus, está lá dentro, cheio de partículas de vírus. Ele vai entrar pelo nosso nariz, pela nossa boca e vai nos infectar. Mas ele não chega na casa ninguém, ele não está ali, se eu abrir a janela o vírus não vai entrar, se eu abrir uma porta ele não vai entrar, não. Ele precisa ser carregado, ele precisa ser levado pelos espalhadores. Quem são os espalhadores? As pessoas que são infectadas, que quando exala, né, ar, ao falar, ao tossir, ao espirrar, né, ou até só ao respirar, nós já exalamos, porque nós respiramos e nós exalamos ar. E quem está perto da gente, se estiver desprotegido, sem máscara, essa pessoa vai ser contaminada, né? Então, a fala é uma fala que ele não entende o processo, provavelmente, de disseminação do vírus. Porque as pessoas que estão em casa, elas estão em segurança. Mas, se alguém na casa sair e aglomerar, for para um bar, para uma festa, para uma balada, para uma praia, sem máscara, e pegar a contaminação, vai levar para casa. Aí sim, vai infectar quem está em casa. Mas o vírus não vai chegar lá na casa ou no apartamento do 10º andar sozinho, gente. Então, é lamentável, né, porque mostra realmente que quer passar, por exemplo, algum tipo de desinformação. Ele deve estar querendo construir uma narrativa, por exemplo, para justificar a falta de combate ao vírus, né, que infelizmente nesse país virou a regra. Só fazer um ajuste aqui, eu estou vendo aqui algumas observações daquela facção que adora ouvir o programa para criticar a gente. O que eu acabei de relatar foi um trecho de um vídeo. Eu fui conferir depois do programa. Essa informação foi dada no ar. Não estou retirando nada de contexto. Quem disse foi um médico infectologista. Eu não vou divulgar o nome do médico, porque eu não acho correto, para não dizer honesto, a gente divulgar, a gente ampliar uma informação que é errada. Nós acabamos de ouvir o professor Luiz Carlos Dias, que é professor, trabalha na Unicamp, dá aula há 30 anos, tem pós-doutorado em Harvard. Ele já deu a opinião dele, é isso que importa. A verdade está aqui. Se você quer acreditar em outra coisa, que existe geração espontânea de vírus da Covid dentro da sua sala, que você vai um dia levantar o sofá assim, vai aparecer um vírus do nada ali, se você quer acreditar nisso, então você não fica em casa e corra os riscos, assuma os riscos.
Mas, enfim, a gente está aqui com um especialista que deu a opinião dele, deu o parecer técnico dele, não é uma opinião, é um parecer técnico. Você ouve e acredita se quiser. Walter, se eu puder só complementar, por favor. Essa não é só a minha opinião, ela é a opinião da ciência. Eu me baseio aqui em fatos científicos, porque existem inúmeras publicações nos periódicos JAMA, New England Journal of Medicine, Nature, alguns dos melhores periódicos da área, com vários trabalhos que mostram, por exemplo, a eficiência de lockdowns realizados na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, para salvar milhões de vidas. Isso está muito bem relatado, isso é muito bem conhecido. Veja um exemplo de Araraquara agora, que estava com as ocupações de UTI lotadas. Eles fizeram um lockdown por um período curto de tempo e deu resultado, gente. Já reduziu muito o número de mortes. Isso funciona. Agora, para sair da pandemia, se você me perguntar só o lockdown funciona, na minha opinião, não. Porque nós precisamos de um conjunto de fatores. É vacina, é vacinar todo mundo rapidamente, não podemos levar 2 anos para vacinar, é comprar milhões de doses de vacina, é conscientizar a população brasileira para a importância de uma alta adesão à campanha de vacinação, manter o uso de máscara, hábitos de higiene, distanciamento físico, lockdown nos locais onde o sistema estiver saturado, não tem opção. Algumas medidas restritivas elas vão ter que ser tomadas, porque quanto mais o vírus se espalhar, gente, mais ele vai sofrer mutações. E hoje nós já temos a variante P1, que ela é muito infecciosa. Ela não é nem muito letal ainda, mas só de ser mais infecciosa, mais gente já vai procurar os hospitais, mais gente já vai morrer, infelizmente. Então nós temos que frear isso, e não dá para frear isso só com o lockdown. Nós precisamos de todas as medidas, mas o lockdown é uma medida drástica para que a gente pelo menos ganhe um pouco de tempo, entende? É isso aí. Professor Luiz Carlos Dias, obrigado aí pela sua participação. Eu sei que você tem que sair agora. Deixa o seu arrobinha, Instagram, Twitter, o que é? Instagram é @Luiz Carlos Dias, Luiz com Z, 3107 no final. E a turma que vem sempre aqui criticar o programa e os colegas são bem-vindos lá também, né? E eu desejo sorte, paz, saúde para todos aí. Paulo, Tonholi, Aldrin, um grande abraço para vocês, muito obrigado, bom programa. É que eu tenho outra atividade agora, tenho que sair, mas pode me chamar que eu apareço sempre. A grande verdade.